Oi! Será que um dia a gente vai parar de fazer comentários sobre o corpo dos outros? Porque parece que é um hábito de algumas pessoas. E eu entendo que quem faz o comentário, às vezes não percebe o efeito que isso tem na vida de quem está recebendo ele. E às vezes ele nem tem esse efeito que a gente vai descrever aqui, que é um efeito negativo. Mas a verdade é que existe a possibilidade de causar mal. E aí você vai correr o risco de fazer mal para uma pessoa? A melhor coisa nessa situação, na minha opinião, é não fazer nenhum comentário sobre o corpo. Mas esses comentários, eles existem há muito tempo, sempre existiram. Então você deve reconhecer comentários como: Nossa, que linda, você emagreceu. O que você fez para emagrecer? Qual que é o seu segredo? Você tá mais radiante. Ou qualquer coisa desse tipo. Ou às vezes, os comentários do outro lado, que são feitos por trás da pessoa, que dizem assim: "E o que que aconteceu com a fulana? Ela parou de se cuidar, tá meio desleixada, engordou muito." Ou fulana tá muito gordinha, perdeu a mão. Então é sempre isso. A magreza, ser magra ou ser magro, está associado a uma coisa boa, uma coisa positiva, e ser gordo está associado a uma coisa ruim, negativa. Porém, a gente parece que sempre se esquece que ser gordo ou ser magro é uma característica física. Então, eu posso usar gordo ou magro para descrever alguém e não necessariamente para atribuir juízo de valor para alguém. Dizer se essa pessoa é bonita, é feia, é atraente, não é atraente. Isso não tem nada a ver. Só que a gente não consegue desvincular uma coisa da outra. Então, ser magro é ser bonito. Ser magro é ser atraente. É ser bem-sucedido. É ser mais feliz. E ser gordo é sofrido. É não ser atraente. É ser feio. É ser deixado de lado. É sofrer bullying. A gente associa essas duas coisas, mas isso não é real. A palavra em si, originalmente, ela não é associada a uma coisa ruim. Mas na nossa sociedade, sim. Se você falar para uma pessoa que ela está gorda, você está ofendendo terrivelmente essa pessoa. E se você fala que ela emagreceu, aí é um grande elogio. E essa semana, especialmente, eu quis falar sobre isso, porque aconteceram duas situações. Uma foi um comentário para mim, que na verdade foi uma pergunta, né? Alguém me perguntou se eu tinha emagrecido. E também complementou o comentário dizendo que meu rosto estava mais fino. E aí você fica naquela situação, né? Eu me incomodo com esse tipo de comentário, porque não necessariamente porque eu me sinto ofendida, eu fico atingida por esse comentário, mas porque eu sei que é só uma réplica do que acontece sempre com as pessoas. E aquela loteria de se isso vai cutucar uma ferida ou não. Então eu fico sempre apreensiva por outras pessoas também, de estarem recebendo esse mesmo tipo de comentário e de isso ser uma questão na vida das pessoas ainda, né? Essa associação entre ser magro e ser bonito, ser bem-sucedido. E aí, o que que passa pela minha cabeça? As pessoas que pensam demais, elas vão se identificar comigo, porque quando eu recebo algum tipo de comentário relacionado ao corpo, assim, você emagreceu? Aí eu fico pensando, será que se eu ganhar peso, se eu engordar, essa pessoa vai perceber também? Mas ela nunca me falou. Então, será que ela fala de mim para outras pessoas? Eu sei que é um pensamento que vai um pouco longe, mas acho que tem algumas pessoas que vão me entender. E também essa questão do rosto. Ela destacou que o meu rosto está mais fino. Será que meu rosto estava redondo antes para ela fazer esse comentário? Será que o contraste foi tão grande? E assim, eu tenho noção, né, de emagrecimento. Eu sei que emagreci um pouco, mas não foi um emagrecimento significativo. Minha forma de corpo não mudou. Eu não mudei de uma pessoa gorda para uma pessoa magra. Eu continuo magra. Talvez um pouco mais, só que foi uma coisa bem sutil, porque não foi um emagrecimento intencional. Foi só uma mudança de hábitos, alguns hábitos, uns detalhes que não estavam me agradando no passado. E também passei a fazer um pouco mais de exercício, mas não com o objetivo de emagrecimento, mas ele acabou acontecendo. E então, assim, isso não me afetou nesse nível, mas me afeta no geral qualquer tipo de comentário sobre um corpo, seja meu ou não. Mas assim, a gente não pode culpar a pessoa também que tá fazendo esse comentário, existe todo um contexto, então eu entendo, mas é só essa reflexão que eu quis trazer por conta desse motivo. E aí teve outro caso. O outro caso aconteceu na academia. Eu estava na academia fazendo meu exercício, a academia, ela tem uma fama de ser um ambiente que não é muito saudável, né? As pessoas fazem comentários demais sobre
corpos, sobre comida, sobre restrições alimentares. Então, sempre que você puder ir de fone na academia, eu recomendo muito. Mas enfim, eu estava lá apenas com um fone, ou seja, ouvindo tudo que estava acontecendo, e uma pessoa, do nada, só olhou pra personagem e falou: Nossa, aquela pessoa murchou muito, né? E Eu acho que aí, foi essa essa palavra pessoa que que ela tá usou, mas eu acostumada lembro que não a era a fazer palavra comentários emagrecer, era sobre outra. o corpo Então, de uma outras coisa pessoas, mais no sentido ela figurado, pode assim. Ela murchou muito, era simplesmente muito receber uma gordinho. Ele resposta era de muito sim, gordinho. E assim, emagreci, falando não em sei quem voz alta no morreu. meio da academia, Sim, pra eu personal. emagreci. Eu Essa não pessoa sei que se eu a amo muito pessoa está de quem eles doente. estavam falando Sim, eu estava lá, emagreci. Eu mas eu estava parei de torcendo comer. pra que elas Estou sem não apetite. estivesse. Ou seja, o Porque se emagrecimento eu não fosse essa está vindo pessoa, eu de ia uma querer me fonte enfiar num buraco naquele saudável. momento. E E aí, aí, por isso que é isso tão só perigoso mostra você como a fazer gente comentários normalizou esse sobre tipo de o comentário. corpo E das esse outras tipo de pessoas. relação Mas a entre gente não ser pode magro é ignorar que bom e existe ser gordo é autoestima, ruim. que Porque, existem os nossa, objetivos emagreceu estéticos e que muito. as Caraca, pessoas tô vão impressionada, continuar ficando sério, felizes quando parabéns. têm o Sabe? objetivo Esse de tipo de emagrecer coisa. e conseguem. Seja por uma questão de saúde, seja por uma questão estética, se ela tinha esse objetivo e ela emagreceu, tem também uma expectativa dessa pessoa de que as pessoas reparem e de que as pessoas elogiem elas de alguma forma. Nesse caso, o mais interessante é que você elogie o processo. Então, você vai elogiar o esforço que ela fez. E você vai tentar sempre atribuir uma coisa positiva àquilo, não dando valor apenas à estética, apenas à aparência dessa pessoa. E aí, se você não tem intimidade suficiente com essa pessoa, não conhece essa pessoa o suficiente para saber exatamente o jeito que você vai fazer essa abordagem, ou se ela vai gostar ou não desse tipo de comentário, aí você não vai fazer o comentário. Então, você vai simplesmente elogiar qualquer outra coisa nessa pessoa, se você quiser elogiar ela, mas você não vai falar do corpo. Você nem vai elogiar, você nem vai falar uma coisa ruim sobre o corpo dela nesse momento, para esta pessoa. Se é uma pessoa que você tem intimidade e que você sabe que ela estava passando por um processo de emagrecimento, que ela teve uma questão de saúde, que o emagrecimento ia beneficiar nessa questão de saúde e que ela se esforçou muito para chegar nesse objetivo, existem formas de você fazer um elogio sem você ser invasivo, tá? E aí eu vou falar como eu fiz uma vez, e você pode se inspirar nisso, mas a verdade é que cada pessoa vai ser abordada de um jeito diferente, que a gente tem que considerar a individualidade dessa pessoa nesse momento. Então, você é a única pessoa capaz de saber quanto que ela se esforçou para isso, o que que ela abriu mão, o jeito que ela vai querer receber esse elogio, se ela vai querer receber esse elogio ou não. Então, vamos supor aqui que a gente tem um caso de um emagrecimento intencional, que a pessoa se esforçou muito e que ela conseguiu emagrecer. Uma vez isso aconteceu comigo. E aí eu percebi um amigo que tinha emagrecido, ele estava evidentemente mais magro num evento. E aí eu fiquei pensando, né? Será que eu devo abordar esse assunto com ele? Será que não? Mas aí eu cheguei à conclusão de que sim, acho que eu devo. Aí eu cheguei pra ele, sem ser na frente de todo mundo, não faço esse tipo de comentário na frente de todo mundo. Cheguei pra ele e falei assim: amigo, eu percebi que você emagreceu. Foi intencional? Você tá feliz com isso? E ele ficou super feliz com o meu comentário. Não só porque eu elogiei o processo de emagrecimento dele, mas porque eu tomei o cuidado também de perguntar se aquilo foi intencional e se ele estava feliz. E a importância de fazer isso fora do ambiente público, na frente de todo mundo, é que se realmente essa pessoa tem intimidade com você, se por acaso não foi intencional e ela não está bem, isso pode ser até um momento para ela confidenciar algo para você, em particular, dela te contar sobre o que ela pode estar passando, se foi um término de relacionamento, se é um luto, se é alguma outra questão emocional, psicológica. Então, é possível fazer esse tipo de comentário. Não vai ser para todas as pessoas, mas você pode elogiar alguém que emagreceu, porque também existe essa expectativa nessa pessoa que emagreceu, que precisa ser alinhada também com ela mesma, né? A gente espera que ela trabalhe isso na terapia e que ela não emagreça pelos outros, mas se é uma pessoa que emagreceu de forma saudável, se ela entendeu o motivo por trás do emagrecimento dela, se ela não focou apenas no emagrecimento, mas na questão de saúde também, você, com intimidade com essa pessoa, vai saber de tudo isso, entende? Então, se você não tiver essas informações em mãos, é porque você
não deve abordar esse tipo de assunto com ela, porque você não tem informação suficiente para que você possa atribuir a esse emagrecimento a uma coisa boa. Outra questão é sobre o emagrecimento extremo. Se você perceber por acaso que alguém em volta de você está passando por uma situação em que ela está emagrecendo demais, visivelmente, você também pode abordar isso com essa pessoa. Falar, olha, percebi que você está mais magro, você está emagrecendo bastante. Você quer conversar sobre alguma coisa? Tem algo passando com você? Tem alguma coisa acontecendo? Você também pode fazer esse tipo de abordagem. Porque tem chance dessa pessoa não estar enxergando aquilo como você está enxergando. Porque podem existir questões relacionadas à distorção de imagem. Agora, no caso contrário, onde essa pessoa está ganhando peso e está engordando, é meio que a mesma lógica, só que o grau de intimidade, ele tem que ser maior. Então, para você falar do corpo de alguma pessoa, né, do tipo, olha, eu acho que você está ganhando peso demais e acho que você deve buscar ajuda. Eu não acredito nesse tipo de abordagem. Eu acho que quando a gente traz a questão estética como a questão central da nossa preocupação, quando a gente tem preocupação genuína, isso só reforça a ideia de que ser gordo é errado, ser gordo é feio, aquela coisa do começo do episódio, em que a gente atribui juízo de valor a uma característica física. Então, talvez o melhor jeito de abordar isso, e você vai fazer isso com pessoas extremamente próximas a você, como pai, mãe, filho, irmão, irmã, pessoas muito próximas, com muita intimidade. Você vai tentar perceber se essa pessoa está tendo algum tipo de limitação por conta do peso dela. Um cansaço extremo, uma falta de condicionamento, vocês vão fazer um passeio, essa pessoa não aguenta, ficou ofegante, não tem qualidade de vida, talvez ela não esteja observando isso, ou ela só precisa de uma ajuda, ela precisa de alguém para falar com ela, e você vai focar na melhora da qualidade de vida. Você não vai falar em nenhum momento sobre a disposição, você não vai falar em nenhum momento sobre o corpo dessa pessoa. Você vai falar: poxa, a gente foi passear, você não aguentou fazer o passeio, você quer fazer caminhada comigo? Ou eu conheço uma academia muito legal aqui no meu bairro, se você quiser começar a fazer, porque daí você vai poder treinar um pouco mais, pra gente poder ter energia pra fazer passeio de final de semana, pra fazer passeio de bicicleta, caminhada, ir à praia, fazer trilha, sabe esse tipo de comentário? Eu acho que é válido, mas como eu falei, ele precisa de uma intimidade, um grau de intimidade maior do que você elogiar uma pessoa que emagreceu, que também precisa ter uma intimidade, mas eu acredito que a questão do ganhar peso, ela é mais delicada. E aí, quando você tem um nível de intimidade bem alto, você sabe se aquela pessoa já está tomando alguma atitude em relação àquela limitação que ela tem no dia a dia ou não. Quando você é bem íntimo, você sabe se a pessoa tá passando em algum médico, você sabe se a pessoa tá passando no nutricionista, você sabe se ela foi atrás de algum profissional para ajudar ela naquela situação. Então, eu acho que o comentário ele só entra em situações bem específicas em que essa pessoa ainda não conseguiu enxergar essas limitações, não conseguiu enxergar como a qualidade de vida dela pode estar sendo afetada por isso. Agora, se você não tem intimidade com essa pessoa, se é uma pessoa que você está simplesmente vendo na rede social, não tem por que você falar que é uma pessoa gorda, que é uma pessoa que tá doente, que não tá enxergando e que tá xingando essa pessoa lá na rede social dela, porque você não sabe absolutamente nada sobre essa pessoa. Você só sabe o que ela tá postando. E aí é um recorte muito específico da vida dela. Ela escolhe o que ela tá colocando ali. Então não tem por que você falar no comentário pra ela, não tem por que você mandar uma mensagem pra ela, não tem por que você falar sobre ela com os seus amigos, com as pessoas que você conhece. Ela não tem que ser pauta da tua conversa. Porque é simplesmente uma pessoa que tá vivendo ali. E é como todas as outras. Porque, eu não sei se você já percebeu, mas a gente tem um impulso pra falar sobre as pessoas gordas que estão ali. Só que tem muitas pessoas que são magras, que também estão ali doentes. Só que a gente não tá ali apontando a doença dessa pessoa. A gente não olha pra pessoa magra e quer fazer um raio-x pra saber qual que é o nível de colesterol dela, pra gente poder xingar ou não na internet. A gente só quer falar mal dessa pessoa gorda. Então não faz o menor sentido. E aí, de novo, né, a gente fica batendo na tecla do gordo ruim e do magro bom. E a gente tem que parar de fazer isso. Então é parar de comentar sobre o corpo das pessoas gordas, é parar de debochar de corpos gordos, é parar de idealizar o corpo,
idealizar o corpo magro e achar lindo e elogiar toda e qualquer pessoa, né? Você passa ali, o seu porteiro emagreceu, você vai querer elogiar ele, só que você não conhece nada da vida do seu porteiro. Às vezes eu me exalto quando eu falo sobre esse assunto, porque é muito injusto. É muito injusto quando a gente tá numa roda de conversa e é só a pessoa gorda que tá ali, tá sendo xingada, tá sendo criticada e tá sendo acusada de 1 milhão de coisas, sendo que tem um monte de gente magra aí incentivando restrição alimentar, incentivando comportamento transtornado em relação à comida e a gente não tá falando nada. Então, é basicamente isso. Eu falei muito aqui, quero saber até nos comentários se você concorda, se você não concorda, qual que é seu ponto sobre isso. Eu espero que eu não tenha feito nenhum comentário gordofóbico quando eu fiz algumas associações em relação à obesidade, mas o mais importante de você saber é: não faça comentários sobre o corpo dos outros. E aí você abre essas exceções nos momentos em que você sabe que a pessoa passou por um processo de emagrecimento, e aí, para ela, é um sucesso ter emagrecido, e você pode reconhecer esse sucesso de forma delicada e se importando também com a felicidade dessa pessoa, se importando também com a qualidade desse processo e não apenas elogiando a estética, elogiando o corpo dela. E em relação às pessoas gordas, vamos deixar as pessoas gordas em paz, por favor. O movimento anti-gordofobia, ele simplesmente quer que as pessoas gordas tenham acesso aos lugares. É sobre acesso, não é sobre defender que você pode ter obesidade e ser saudável. É sobre dar o acesso à pessoa com obesidade aos lugares, ao convívio social, a um tratamento de saúde adequado e não simplesmente jogar na cara dela que todos os problemas que ela tem é porque ela tem obesidade, tá? Bom, então a gente se vê no próximo episódio. Deixa seu comentário aqui. Tchau, tchau.